Olá, boa tarde. Vou dar só um tempinho para o pessoal entrar, né? Hoje, nesse momento, a gente vai fazer o Narrativas Cardinais com a Cirla Edna, que é uma artista de Nova Olinda. Oi, Cirla. A gente teve um probleminha com a internet que caiu, mas voltando, tá tudo tranquilo, viu? Seguindo do mesmo jeito, só dando um tempinho para o pessoal entrar, para a gente realmente começar nosso encontro. Boa tarde a todo mundo que se encontra. Esse é um projeto afetivo chamado Narrativas Cardinais, que ele tem como propósito escutar história de mulheres que são precisamente artistas da cena e também mulheres que são pesquisadoras e que pensam o feminino nas suas poéticas, nas suas pesquisas. Então, assim, a cada encontro a gente tem 3 ou 4 mulheres do Cariri cearense, do Cariri ou do Ceará e do Cariri Ceará, e temos sempre 2 convidadas de outros estados e uma pesquisadora para falar um pouco sobre a pesquisa dela. Nesse segundo ciclo, a gente vai ter a pesquisadora Letícia, que é uma professora do Pernambuco, que ela vai falar um pouco sobre feminismo trans negro. E daqui a pouco a gente está colocando o vídeo dela no IGTV, em que ela fala um pouco sobre a história dela, a pesquisa dela. Ela é uma professora trans universitária, são mínimas ainda as que existem, né, que estão atuando nas universidades públicas brasileiras, né, o que denota a imensa homofobia que existe nesse país. Cardinal é a numeração exata que existe para além das subdivisões da quantidade dos elementos constituintes de um conjunto. Cardinal ou cardial é também a identificação de um pássaro vermelho do norte, uma ave passeriforme da família Cardinale. No Brasil, essas aves denominadas cardeais, como o cardeal do topete vermelho e o cardeal do Nordeste, conhecido como o galo campina. Eles pertencem Esses pássaros pertencem à família dos fragilídeos. Fragilídeos são aves passeriformes que se alimentam precisamente de sementes. Semente é o óvulo maduro e já fecundado das plantas e podem alimentar, envenenar e renascer. Essa junção de significados está na estrutura da obra que grita em nome das várias mulheres, buscando reivindicar nosso direito e liberdade, que é necessária para cada sujeito, independente do sexo biológico. Cardinal é um monólogo que surge no ano de 2000, estreia em 2017, ele surge bem antes, como todo e qualquer processo criativo. Discute a mercantilização do feminino e a lucidez das vozes que por acaso são afeminadas e que nesse mundo quadrado elas são ditas como loucas, desvairadas, desnecessárias, diante desse mundo quadrado que normaliza o bem viver. Cardinal é a criança viada, é a adolescente, é a mulher, é a avó, é o sonho. É um grito para o feminino viver. É isso. Aqui no Narrativas Cardinais são encontros afetivos por meio dessa janela do Instagram para dialogar com mulheres das artes da cena, sobre suas trajetórias e como tem refletido esse agora, essa possibilidade desse momento, né? Assim a gente vai conhecer as diversas cardinais avoantes. Bom, agora a gente vai receber a Cirla Edna. E eu vou ler um pouco do texto que ela me mandou. Diz assim: quem é Cirla Edna? Ou Cirla, ou Edna? Não existe uma definição para essa mulher.
Se você me perguntar hoje quem sou, receberá uma resposta. Se voltar a me fazer a mesma pergunta daqui a uns segundos, já não serei mais a mesma que te respondeu. Levei alguns longos anos da minha vida para entender que o ser humano vive em constante mutação. Não somos o que fomos antes e não seremos o que somos hoje. É isso aí, muito existencialista, a Cirla Edna. Vou agora chamá-la, convidá-la. Peraí. A música. Tudo tranquilo, filha. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Hoje o mar faz onda criança. No balanço calmo a gente descansa. Nessas horas logo longe a lembrança de ser feliz. Pela tarde então a gente nos braços. Sopra o vento que dissolve o cansaço. É o avesso do esforço que eu faço pra ser feliz. O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias perdidas, sorrisos e a foto em frente ao mar. Quando as sombras vão ficando compridas, enchendo a casa de silêncio e preguiça. Nessas horas é que Deus deixa pistas pra eu ser feliz. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Estou me escutando quando eu falo, tá vindo um eco. Deixa eu colocar o fone, deve ser por conta do fone, viu? Cirla, enquanto tu vai colocando... Olha aí se melhorou. Melhorou. Não, pronto, tá ok. É o fone. Enquanto tu vai colocando o fone, eu acho que tu já pode falar quais são as imagens que a Cirla Edna carrega, né? Depois desse tanto de imagem e associando com essa ação que tu acabou de fazer, essa composição de cena linda. A engenharia cênica acabou de comentar. São as imagens das mulheres, né, que antecedem essa Cirla, né, a Cirla de agora. São as imagens de uma infância, são as imagens de retratos que, embora hoje não tão usado como anteriormente, né, na nossa história, né, para mim tem um lugar importante, né, porque eu sou a Cirla, que sou filha de fotógrafos, né, da dona Gessina e do seu João, e desde a época de filme, então eu trouxe para essa composição, inclusive, algumas, né, bem antigas, referente a essa memória que eu tenho realmente, e as fotografias impressas, que é algo que a gente perdeu ao longo do tempo, né, deixa armazenado em outros lugares, mas não tem ela nesse aspecto para poder tocar. E aí, na imagem, eu compus a cena com a Cirla quando nasceu, e a Cirla ao longo, né, da história, e as mulheres da minha vida, que são a minha mãe e as minhas irmãs.
E o engraçado é que eu tinha pensado numa coisa totalmente diferente, mas aí Sila, eu fui. Oi. só um instante, desculpa. Se você quiser, tem uma setinha na câmera do Insta, embaixo, que é uma setinha para um lado e outra para o outro. Se você quiser, você Hum, pode clicar nessa setinha, aí a câmera vai estar virada para a parede. Aí você pode ir mostrando as imagens e falando para a gente ver de perto. O que tu acha? pronto, pode ser. É que no início, né, ele foi mostrando algumas, mas vamos lá. Essa aqui é a minha Aí pode ir avó, falando de sua relação a com minha elas. avó, a mãe da minha mãe, né, já faz um tempo que faleceu, assim, é o primeiro, um dos primeiros exemplos femininos, né, que eu tenho. Aqui eu tenho minha mãe de contrapartida com a imagem dela bem mais jovem, né? A minha mãe foi uma mulher que casou aos 14 anos de idade, teve a primeira filha aos 15 anos, que é essa, que se a gente olhar, a gente até acha que é a mesma pessoa, de repente. É. Essa sou eu, quando bebê, e aí tem algumas fases, né? Eu trouxe negativo e trouxe disquete, que é uma coisa que não está mais, né, na nossa realidade. Um exemplo de algo que eu me acho parecida, né, com o pessoal que tem uma energia bem indígena, e isso vem da minha mãe também. Aqui é a minha outra irmã, que também, olhando assim, de repente, parece até comigo. Sim. Outra das irmãs, eu, com a cara que não mudou muita coisa. E aí, minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de cabelos muito longos, mas ela sempre gostou muito de mudanças. Então, eu trouxe ela com cabelo longo, com cabelo curto, com cabelo mediano, que eu acho que em mim, né? Isso em mim vem muito dela. Inclusive, hoje eu estou aparecendo totalmente diferente do que eu estava ontem, né? Ou do que eu fui ontem. Por aí vai. Por aí vai. Nossa, muito legal isso que tu traz das várias mulheres que tu carrega, né? Vocês são muito parecidas, né? Tem uma coisa do cabelo negro muito forte, né? Um fenótipo indígena, né? Enfim, muito forte, assim. E tu trouxe um texto no início, que é esse texto dessa Cirla, né? Essa Cirla que está em constante mutação, né? E é muito legal tu tá olhando, tu podia falar um pouco de tu tá olhando hoje, com a tua maturidade, para o teu processo de vida, assim, de como tu tá amadurecendo em constância. Eu sempre fui muito ligada, né, à família, assim. Desde que eu entrei na faculdade, eu fui morar, né, eu sou um pedacinho de cada lugar, eu costumo dizer isso, né, carrego comigo nas minhas marcas, né, corporais e faciais e de fala mesmo, né, de todos esses lugares que eu morei de tudo que eu construí, né, ao longo da minha vida e dessas pessoas. E aí, eu morei em Barbalha, morei em Crato, morei em Juazeiro, mas quem me conhece sabe muito bem que tem aquele maravilhoso final de semana que eu faço sempre questão de voltar para a casa da minha mãe, né? Que tem uma cama que é a cama da gente e que a gente às vezes só descansa quando é nela. Quem mora fora e que tem a casa da mãe sabe perfeitamente bem disso. Então, eu tenho os laços familiares muito forte, né? E assim, a vivência da minha mãe, ela é muito forte para mim, né? Eu carrego a minha mãe como um exemplo realmente feminista. Nós morávamos no sítio e os meus irmãos, minha mãe basicamente obrigou meu pai a comprar uma casa em Nova Olinda para os meus irmãos mais velhos virem, né? Para trabalhar e para estudar. Que foi quando também veio a outra remessa, que é eu e mais dois irmãos, que somos uma remessa mais nova. A minha irmã mais velha tem 52 anos, então ela poderia ser minha São mãe. quantos filhos? São quantos Nós filhos? somos 8, 4 mulheres e 4 homens. Sim, Bem nossa. igualzinho. E aí, a minha mãe, ela contava muito, né, essas histórias, que aos 14 anos ela casou, aos 15 anos ela teve a primeira filha, ela fazia comida para levar para os trabalhadores da roça, tipo panelas, aquelas panelas enormes de comida, e caminhava léguas para deixar, e ela tinha uma visão de que não queria aquilo para a gente. E aí foi quando você vai comprar uma casa na rua, sim, aí meu pai teve que comprar, e ela veio com a gente para estudar, né, para que ela pudesse olhar para a gente hoje
e ver que hoje a gente conseguiu, né, ser e ter aquilo que na visão dela ela não conseguiu, porque casou muito jovem. E aí, para mim, sempre muito independente, ela nunca foi aquela mulher que meu pai tinha que dar as coisas para ela, né? Quando ela veio para Nova Olinda, ela começou a fotografar. Quem primeiro fazia isso era meu pai, ela aprendeu, e aí ela começou E a fotografar. eles moravam no sítio e eles trabalhavam Isso. com fotografia e com agricultura. Com o Como que tempo, o chegou meu a pai. câmera na família? Desculpa, é porque é um assunto muito curioso. Como chegou a câmera na família? Pronto, isso foi quando eles vieram para Nova Olinda, né? Eu Uhum. não sei exatamente como chegou a primeira câmera na família. Eu sei que o meu pai, ele que iniciou, né, nessa história de fotografar, e ele é, assim, se você falar Santana do Cariri, que é vizinho a Nova Olinda, até as pedras conhecem São João dos Retratos, até as pedras. Então, hoje em dia, as pessoas dizem assim, você é filha do seu João tirou foto minha quando eu nasci. Tipo assim, e todo mundo gosta muito dele, muito conhecido. E aí depois veio minha mãe. Minha mãe sempre nessa daquela coisa independente, aprendeu também. E aí, gente, tem uma coisa muito engraçada, eu gosto muito de falar sobre isso, que há um tempo atrás, quando tinha velório, as pessoas convidavam eles para tirar foto do morto no caixão. Isso era uma tradição muito louca, né? Mas assim, que o pessoal tirava foto realmente do pessoal no caixão e guardava, né? E aí minha mãe sempre era chamada, e aí tem uma coisa muito forte também da minha mãe, que tipo, quando não tinha o IML no Cariri, toda morte que tinha, a polícia batia lá em casa de madrugada. Pá, pá, pá. Eu dizia, mãe, daqui a pouco o pessoal chega aqui de manhã, perguntando se a polícia foi levar a senhora. Ela, minha filha, todo mundo sabe que é para tirar foto. Aí tava a gente lá dormindo, aí, pá, 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 de madrugada, a polícia chegava que alguém tinha falecido, aí lá ia minha mãe tirar foto de gente de todo jeito. Eu já não levo o menor jeito para isso. Tipo, para ir, eu já não gostava. Quando dizia, tem que tirar foto de alguém, eu, não, mãe, eu não vou. E já uma outra irmã minha, né, ela dava um 10. Então, quando dizia assim, acidente era uma briga, ela e minha mãe, quem é que vai, né, para ver, para tirar as fotos. Aí, numa história dessa, minha irmã acabou indo tirar uma fotografia de um cara que foi atropelado, um bêbado, e conheceu o atual esposo dela, indo tirar essa foto, né? Conheceu o atual esposo dela. Então, são As muitas tuas histórias são histórias. muito boas. São As muitas tuas histórias. histórias. Nossa. Sila, e como começou esse teu desejo por fazer teatro? Tu fazia na escola? Tu também frequentava a Casa Grande? Tu tinha essa relação com o espaço? Como que foi? Pronto, o desejo pelo teatro ele surge exatamente lá na Fundação Casa Grande. Eu entrei, tinha mais ou menos 12 anos de idade, ou um pouco antes disso, e o Teatro Violeta Reis, ele nem tinha sido começado a construir ainda. Era um projeto que estava na planta, né? E aí eu vi, né, todo aquele projeto sendo colocado em prática, cada tijolo daquele, né, sendo erguido, levantado, e aquilo me fazia muito brilhar os olhos. E lá eu já brincava, pegava uma música do Luiz Gonzaga e dizia, a gente vai interpretar essa música, e aí a gente fazia essa brincadeira, né, de interpretar. E minha mãe, eu acho minha mãe extremamente artista, né, se ela vai falar assim, aí, Bárbara falou, ela quer imitar a sua voz, ela quer fazer como você anda, né? Ela é muito assim. E tudo que ela vê, ela gosta de pintar e de reproduzir. Então, às vezes, a gente acha que na família sou só eu, mas quando você para observar os seus antecessores, né? Você percebe que tem muito de você ali, tem demais da gente neles, né? Que às vezes eles não tiveram a mesma oportunidade. E aí eu passei muitos anos na Casa Grande, cuidava do camarim, então tinha um contato direto com outros atores, né? Conheci muita gente, né? Vi muita gente em cena durante muitos anos. E a Casa Grande é o lugar que me dá o norte, assim, né? Que diz assim, é por aí, é isso aqui que eu quero. No ano de 2010 eu entrei lá na faculdade, né? Minha mãe sempre apoiou, né? Minha família sempre apoiou. E na faculdade é onde eu descubro uma paixão tremenda pela educação. Então eu amo dar aula de arte para os adolescentes. Eu amo falar de arte com eles. Eu amo trocar a experiência com eles
E eles, com certeza, quem deles está me assistindo sabe que assim, a minha história é uma coisa que eu carrego na minha fala, no meu corpo. Eu não nego nem um terço dessa história e nem das pessoas que passaram, né? Hoje é a Cirla que tem 30 anos, né? Para quem não sabe, que fala extremamente alto e essa força na voz e esse volume se dá por ser portadora de uma deficiência, né, que é uma coisa que muita gente também não sabe, e que eu, assim, por uma questão de escolha, só no ano passado, foi esse ano, aliás, foi que eu realmente fui atrás de realmente passar por um processo avaliativo para entender, então eu sou portadora de uma deficiência, a perca total da audiência esquerda, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas falam comigo e eu não respondo, às vezes as pessoas falam comigo e eu não olho, porque se eu estiver muito concentrada, de repente eu não escuto. E assim, isso tudo me ajudou, né, a chegar num processo de autoconhecimento que para mim foi muito importante, porque às vezes eu era muito julgada pelas pessoas, assim, essa menina fala muito alto, ou então às vezes a gente fala com ela e ela não responde, né? E isso me coloca no lugar daquela figura que, na verdade, sempre lutou por isso e que continua lutando, que é que eu acho que a gente tem que parar de apontar para as pessoas, apontar menos para as pessoas e abraçar mais, e perguntar mais o que as pessoas têm. Às vezes as pessoas chegam perto da gente de cara fechada, eu já passei por isso inúmeras vezes, e tem gente que olha para a gente e prefere dizer, ai, lá vem, ela já está com raiva hoje, ao invés de perguntar, poxa, aconteceu alguma coisa? Está com algum problema? Você quer conversar? Sabe, às vezes é só um abraço, às vezes é só um sorriso, e hoje eu me coloco muito no lugar dessa figura, né? Dessa figura que tenta ter empatia. E aí, nessa tarde de hoje, eu trago não só, né, um pouco dessa história a partir das fotografias, mas estou também usando um colar que é uma bruxinha voando, porque eu acho que as bruxas representam muito bem a figura feminina, né? Por esse desejo de voar e de liberdade, né? E que muitas vezes acabaram por ser queimadas. E a gente também vive muito nessa condição, que é uma condição de luta diária, uma condição de luta que não acabou, que infelizmente não vai acabar tão cedo, né? E por aí. Nossa, muita coisa. É muito forte também o teu processo como educadora, né? Como professora de teatro, né? Tu tem uma relação de extremo afeto com teus alunos, né? É muito forte, assim. Você percebe que você consegue cativar a relação para além dos muros da escola, né? Eu tento demais, assim, é porque eu acho que a relação de professora mesmo não é só aquela relação de sala de aula. Inclusive, eu uso um método que eu acho que eu consigo fazer com que os meus alunos, eles tenham um apreço maior, né, pela educação e pela arte, que é levar a minha própria vivência e ouvir também a vivência deles, né? A gente não vive só daquela praticidade de estar só batendo naquela mesma tecla. A gente tem que tentar também caminhar por outros caminhos e entender que a gente precisa falar, mas a gente precisa ouvir também. Isso é importante. E assim, eu sou muito grata. Eu não me imaginava sendo professora de forma alguma. E assim, hoje eu não me vejo, né, distante da educação, distante da sala de aula e distante dessa relação que eu construo com eles, realmente, dentro e fora da escola. Os meus alunos, eles me respeitam, eu respeito os meus alunos e a gente tem uma relação muito saudável, né? E isso entre a troca de vivência e a troca de aprendizagem. Inclusive, um beijo para todos os ex e atuais alunos que estão acompanhando agora e colocando coração e dizendo que sim. Já ia comentar. É isso mesmo, né? E tu se Estamos... apegou muito a dar aula para adolescente, né? Foi um campo que tu realmente se identificou, Me né? Eu lembro da gente identifiquei. no PIBID, era. Isso. Desde o PIBID, né? Eu me identifiquei bastante. Eu acho que é porque eu tenho muita vontade de envelhecer, na verdade. Mas hoje eu fui comprar, né? Inclusive eu fui comprar uma coisa num determinado lugar e era uma. Oi, tô te ouvindo. Sim, acho que travou um. Voltou?
Eu Voltou. cumprimentei ela e tudo, aí ela, Sila, tudo bem? Aí tudo bem. Ela disse, qual é a fonte da juventude que você está passando? Eu disse, não sei. E eu acho que eu tenho uma energia muito adolescente, às vezes. Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com os adolescentes. É. Ei, Travou, Sila, tu voltou, tava. Voltou, voltou, amada. voltou. Ei, tu tava falando da tua relação com os adolescentes, que tu se identifica muito para dar aula, mas que também tu consegue perceber isso na tua energia, né? E tu é muito simpática, muito alegre, gosta muito de conversar, né? E os adolescentes, eles são essas figuras que querem pessoas que gostem de dialogar, né? Eles estão nesse momento, né? Apesar de que muitos deles É, aparentemente é trancado, mas na verdade é só falta de uma é, oportunidade. Tu estava com é. algum processo? Como que tá a tua vida nesse momento? Na escola, tu tem algum grupo com os alunos? Tu tava construindo algum processo com eles ou algum processo criativo sozinha mesmo, assim, ou com outras pessoas? Por incrível que pareça, Bárbara, no finalzinho do ano passado, né, eu desenvolvi, junto com uma colega de trabalho, um trabalho científico com algumas alunas que falava sobre a violência contra a mulher. Né? Nós fomos para o Ceará Científico. Passamos na etapa da escola, né, e fomos para a regional competir. Inclusive, tinha muitos trabalhos sobre essa temática, né, que é uma temática da nossa realidade, não tem como a gente fugir. E primeiro, eu fiquei muito, muito feliz, né, com o convite das alunas, porque até então elas nem sabiam, né, do meu interesse pela temática. E eu acho que até conversando contigo, a gente até comentou dos personagens femininos que eu já fiz, né? Inclusive na época da Sim, faculdade, sim. todos os personagens de mulheres bem específicas, né? De mulheres fortes enfim, que tem toda uma história. E aí, quando elas me convidaram, eu fiquei bastante emocionada, né? É um tema que mexe muito comigo. E assim, eu nunca presenciei casos, né, de violência na minha casa, especificamente, né? Graças a Deus, minha mãe é muito braba, então a coisa ia ficar feia se acontecesse por lá. E, assim, sou muito grata, né, por não ter esse tipo de vivência dentro de casa, mas eu acho que, o quanto figura feminina, quando se fala em mulher, quando se fala de violência, né, para mim, assim, uma coisa que resume cada mulher que morre é um pedaço da gente, um pedaço das outras mulheres que vai também, né? Fica faltando um pedaço da gente. E, assim, é uma temática que mexe muito comigo, assim, que me emociona, que me inquieta, né? E chegou um determinado momento na faculdade que eu percebi que eu não só gostava muito dessa temática, do que se fazia referência à figura feminina, mas que eu gostava muito de trazer a questão das minhas vivências, né? As vivências práticas e reais das coisas que a gente vive no dia a dia, né? Porque Uhum, às vezes a gente acha que não, nós não somos vítimas, nós somos vítimas sim, né? Cada uhum, instante que você passa e alguém lhe come com os olhos, como diz o ditado, é um tipo de agressão, é um tipo de violência. Infelizmente, algumas pessoas não têm essa consciência, né? Mas a gente uhum. chega em um determinado momento que a gente começa a compreender, né? Que às vezes você responde um boa noite para alguém nas redes sociais sem intenção nenhuma, mas a pessoa do lado de lá já vem com tudo, com uma segunda, terceira e uma quarta intenção para você. E não é porque você está permitindo, é porque as pessoas ainda não entendem sobre limites, sobre direitos, sabe? E as Uhum, pessoas precisam conhecer mais mulheres fortes e determinadas a dizer que não é assim que funciona, não é por esse uhum, caminho aí, né? Embora a gente sim, se coloque em risco cada vez que a gente tenta fazer isso, mas a gente precisa fazer, porque senão não vai sim, mudar nunca. sim. Então, meninos que estão assistindo, fica a dica: trabalhem a masculinidade tóxica, tá? Ninguém merece. Importante, Sila, tu, importante. tu falou dos trabalhos que tu tem feito, que tu fez, né? A gente se conheceu na faculdade de teatro, eu e Sila, a gente estava fazendo teatro, ela estava no terceiro semestre quando eu cheguei, eu no primeiro, e era uma turma que já tinha uma galera super potente, enfim, que tinha uma prática muito, muito forte, né? Tu, Carla Emanuela, Jéssica Lorena, que já vinha de uma prática para além do teatro da escola, como por exemplo era o que eu fazia, né? Que não tinha não trabalhava com pessoas que já tinham uma longa experiência.
E pensando nesses processos que tu vivenciou na graduação, na licenciatura, que foram muitos, tu era tipo a atriz disputada em várias encenações. Eu lembro das de José Filho, né? Que tu eu e José tem uma parceria eterna. Se eu não tivesse como atriz, eu tinha que estar em alguma coisa, eu tinha que estar. Enfim, tantas outras, né? E aí, qual o processo criativo que tu fez nesse momento, ao longo desses 4, 6 anos, não sei quanto tempo for, tua graduação, que te lembra que para tu é muito forte pensá-lo em retomá-lo agora, assim, faz muito sentido agora também. Ai, que pergunta difícil. Mulher, faz isso comigo não. Alguém no chat pediu para falar aí do meu processo das cartas. Sim. Eu engenharia, né, que tá perguntando aqui. Que foi isso foi na época da encenação. Na encenação, na verdade, eu fiz uma descoberta incrível, assim, por esse olhar de dirigir. Não é assim, não é a coisa mais forte do mundo, mas eu percebi que tinha uma afinidade. Então, a encenação 1, eu fiz um projeto que era das cartas, as 5 cartas de uma freira portuguesa. Sim. E aí, eu também já percebi que as minhas histórias, elas estão sempre envolvendo a questão do amor, né? E eu sou solteira, né? Detalhe. Que coisa. Bora lá. E aí... Desculpa, é porque as gatas estão passando aqui, estão deixando um recado. Eu tô na pista, eu tô solteira, eu tô pronta. Eu tô disponível. Tem que aproveitar o momento. Pra viver. Vai, se joga. Vamos lá. Aí eu fiz esse processo das 5 cartas, né, de uma freira portuguesa. É uma história muito bacana. Eu regravei recentemente e publiquei no Instagram em forma de vídeo. Eu fiz uns vídeos de alguns textos. E fala de uma freira que ela se apaixona por um militar, né? Mas olha a condição, é uma freira, né? E mesmo assim ela vive um romance com ele, né? E ele vai para a França e na promessa de que vai voltar. E ela escreve 5 cartas para ele, né? Cartas assim bem doloridas. Aí eu fiz um resumo e eu colocava esse trabalho em cena, né? Com algumas cartas realmente pelo espaço e tinha alguns objetos que lembravam essa questão do masculino, tinha uma gaiola de pássaro cheia de cartinhas dentro, né? É um processo que muito me marcou esse processo. E aí tem um personagem que eu gosto muito também, que eu fiz, que era a Ofélia, né? A Ofélia, que eu cheguei a fazer 2 vezes, uma no primeiro processo de encenação, na época da faculdade, né, em uma das disciplinas, e a outra que foi baseada num jogo, que era o Hamlet Game Over. E aí eu voltei a fazer a Ofélia novamente. Teve outro trabalho com a direção do José Filho, que na verdade foi da Companhia Hortite, e eu fiz junto com a Aldenir, que acabou de sair desse momento, que era a Doroteia, e eu fazia exatamente a Doroteia. E eu até anotei bem rapidinho, né, uma pequena fala, né, que elas utilizavam no Doroteia. O Doroteia, para mim, era um texto muito forte, né, porque, assim, ele fala da história daquelas mulheres, né, que não conseguiam ver homens, né, elas tinham toda uma história e tinham um preconceito com uma mulher que era bela. A mulher não poderia ser bela, não deveria ser bela, né, diante daquela história. E aí chega a Doroteia na casa das primas e a Doroteia, ela é muito bela. E acaba que ela tenta a todo tempo dizer para ela mesma que aquilo é normal. Só que chega um ponto que ela é tão sufocada pelas primas que a história se inverte, né? Ela chega ao ponto de acreditar que ela que não é a normal da história, né? E aí eu até coloquei aqui umas falas bem rápido, que uma das primas fala para ela que ela diz: linda és tu, e és doce, amorosa e triste, tens tudo o que não presta. E tem a última fala da Doroteia, que inclusive era usada no espetáculo que José Filho deixou, que ela dizia: sou tão linda que sozinha no quarto seria amante de mim mesma. É uma fala muito forte, me marcou demais essa fala. E eu lembro que antes do espetáculo eu fazia uma performance também, chamada Desvendando-me, que eu causei um acidente no Iguatu, minha gente. Eu fiz ali em frente ao Hortite, naquela areazinha lá que é para ciclista. E eu fazendo lá a performance, era uma bolsa, né? E dentro dessa bolsa eu colocava um monte de coisa e de repente eu tirava
uma prótese, né, masculina. E o povo ficava em choque, né? E aí, naquele meio, parou uma moto e a moto bateu noutra moto e chegou a polícia e foi aquela história. Eu me lembro muito bem dessa cena. E o Desvendando-me era uma performance que eu não falava nada, eu simplesmente chegava lá bem arrumada, de batom, e começava a tirar as coisas da bolsa, né? Então, Por isso. acaso tinha um pênis de plástico. Por acaso tem um pênis de plástico, né? E o povo chocado. E eu dizia, qual é o problema? A gente tem que andar com batom. Quer dizer, a sociedade não prega que a gente tem que andar com batom, com alicate, com pente. Por que eu não posso andar com pênis? Ah, eu posso. E aí eu fiz lá essa história. Eu usava até uma música da Marisa Monte, que eu gosto muito, né? Que ela fala, eis o melhor e o pior de mim, meu instinto, né? E vem, cara, me retrate. É bem por aí. A senhora, então, a senhora é muito transgressora, viu? Você é muito transgressora, ó. Eu lembro, eu assisti no Centro de Arte, eu assisti no Centro Cultural, eu lembro, tipo assim, quando tu tirava as coisas dentro da bolsa, era batom, era tudo. Aí tinha um lance da calcinha, né, que também tu trocava uma calcinha assim, tu tirava uma calcinha vermelha ou botava. E tinha absorvente, tinha um monte de coisa, né, enfim. Essa coisa do personagem feminino é muito forte, né, sempre foi muito forte, assim, eu tive personagens que foram bem marcantes, assim, para mim, que me inspiram muito também, né, e, assim, se fosse para fazer algum trabalho, né, na atualidade, eu faria um trabalho bem voltado mesmo para essa questão das memórias fotográficas, né, que a gente carrega ao longo da vida da gente, e com certeza colocando em ênfase, né, algumas questões femininas. Sim. Sim. Sila, como é que tu tem se cuidado nesse momento? Quais rituais tu tem feito? Como que tem sido, assim, tua vida? Como tá sendo tua vida, né? Bom, atualmente eu moro só, né? Que eu tô morando em Assaré, porque eu trabalho lá, moro só. Quando tudo isso começou, foi bem louco, assim, né? Assim como todo mundo, a gente achou que eram 15 dias ali em casa e tudo bem. E eu confesso que inicialmente, eu não senti muita falta, né, das pessoas, até porque eu curto muito esse processo de curtir a minha própria companhia. E não é querendo ser autossuficiente, não, é porque eu acho que a gente precisa também de um tempo só para a gente, né, que a gente deve sim estar próximo e agregado às outras pessoas, mas que é importante a gente ter um tempo para a gente, né, então eu estava ali no meu espaço e tudo, e inicialmente eu fui tentando aproveitar esse tempo e dei até uma voltada em algumas produções artísticas a partir de uns vídeos que eu postei até no meu Instagram. Então eu fui revendo, fui aproveitando para rever algumas coisas, fui organizando o tempo para voltar a ler, né? Porque nessa correria que é o dia a dia da gente, algumas coisas acabam passando, a gente acaba focando muito em umas coisas e deixando outras coisas de mão. Tenho tomado bastante chá. Tive alguns momentos difíceis, que foram os momentos de sentir falta realmente da minha casa e do movimento, que é na casa da minha mãe, na verdade, e dos meus amigos também, né, e de receber algumas pessoas, né, não são muitas as pessoas, mas de receber algumas pessoas, e de andar, porque eu sou aquela Cila que todo mundo dá risada, porque de manhã tu posta que tá no Crato, aí de noite tu tá no Assaré, e no outro dia de manhã tu tá em Nova Olinda, ninguém sabe onde tu anda, mulher. Eu digo, é só ligar e me perguntar, que eu lhe digo. Até porque tem lugar que eu vou estar e eu nem vou postar, diga-se de passagem, né? Tem lugar que não dá pra gente postar, a gente só vai. E aí, eu tive esses momentos de sentir falta, mas eu acho que eu aproveitei bastante, assim, a maior parte do tempo para desacelerar. Essa é a palavra. Porque na maioria do tempo eu sou muito imediatista, né? E eu também cheguei naquele momento da minha vida que eu consigo perceber as minhas qualidades, mas eu consigo também perceber muito bem os meus defeitos. Inclusive, eu não vou vir com essa jamais de que está tudo sempre bem o tempo todo, porque isso é mentira, nenhum de nós somos robô, nós não somos máquinas. Então, tem dia que a gente está ótimo, tem dia que a gente está um lixo, está péssimo. Isso é normal. Agora, a gente tem que se conhecer e aprender a trabalhar como é que a gente lida com isso, né? Que era uma coisa que anteriormente eu não sabia. Essa possibilidade de me conhecer me deu, né, me proporcionou saber lidar com essas situações.
Então, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou muito bem, mas hoje eu consigo lidar, eu consigo separar algumas coisas, eu consigo não atingir as outras pessoas, porque eu sou muito de energia, eu sou muito de sentir o outro e sou muito de me deixar ser sentida, né? É a história do invisível que eu pesquisei, inclusive, para o meu trabalho da monografia, que as coisas que às vezes eu não preciso nem falar, mas quando eu chego, eu toco você a partir da energia que eu trago. Então, hoje eu entendo que às vezes eu não estou numa energia bacana, então eu não quero encontrar com os colegas, e eu já digo, não, gente, eu não estou muito legal, eu não estou querendo afetar vocês. E hoje, para mim, já é super natural. Isso levou um tempo, porque como eu iniciei a live falando, tem muita gente ainda no mundo que prefere apontar o dedo para a gente do que compreender. Então, a pessoa nem se compreende, nem compreende o outro, e acaba deixando a gente com inúmeros traumas. Né? Porque durante muito tempo eu ficava, meu Deus, eu sou um problema, eu sou um problema, eu sou um problema. Eu repeti isso durante muito tempo. Quando eu era adolescente, algumas colegas olhavam para mim e diziam, você não combina de vestido. E eu acreditei que eu não combinava de vestido, até que eu disse, eu vou comprar um vestido e vou vestir. Que eu quero ver se eu não combino. Então, hoje, quem diz o que combina ou não combina, como eu sou, como eu tenho que ser, sou eu mesmo, porque hoje eu tenho autoconhecimento suficiente para decidir, sabe? Para decidir qual é o lugar, qual é a luta que você quer, qual é o lugar que você está, para onde é que você quer ir e, principalmente, como é que você faz isso sem precisar sair chutando, derrubando ou pisando em quem quer que seja, sabe? Compreendendo o olhar do outro, o caminhar do outro, a vivência do outro. É óbvio que a Bárbara que vem lá de Lavras não é igual a Cirla que é de Nova Olinda. Somos de cidade pequena, que tem muitas coisas em comuns, mas não é a mesma coisa, sabe? A Bárbara que foi criada numa família não é igual à família que criou a Cirla. E tudo isso está no nosso corpo. A gente, como artista, sabe perfeitamente bem disso. A gente carrega tudo isso no corpo. Tem uma coisa que eu digo muito para os meus alunos é que eu digo, eu sei quando vocês estão tristes. Por quê? Eu digo, porque tem dia que vocês chegam aqui que eu vejo a hora os ombros cair no chão e eu ter que arrastar. E tem dia que vocês chegam parecendo um passarinho, como a gente usa aquele ditado, deita, viu um passarinho verde. Então, o corpo da gente fala. Não adianta a gente querer mentir ou querer apresentar ou aparentar ser uma coisa que no fundo a gente não é. A gente acaba se entregando uma hora ou outra. Seja no olhar, na fala, no corpo e por aí vai. Então, assim, hoje eu acho que eu cheguei, eu sou, né? Cheguei na Cirla que me conheço, né? Sei de todas as qualidades e todos os defeitos, sei como eu lido com as situações e vivo aprendendo constantemente. E como o meu próprio texto fala no início, né? Não dá para ter uma definição exata, porque daqui a pouco eu já estou pensando outra coisa, e de repente, eu estava pensando nisso, mas agora já não é mais. E por aí vai, eu acho que é assim. E eu lembro, aí eu vou falar que eu lembro que na época da faculdade, inclusive, eu tinha uma história assim, de não pedir desculpa, que as coisas tinham que ser do meu jeito, e a minha família, que é vocês, né, a minha família de artistas, me ajudaram muito nesse processo, né, de me conhecer e de me entender, de compreender as outras pessoas e de me compreender. E eu lembro que anos depois, né, um professor meu, foi até o João Dantas, disse: a coisa que eu acho mais bonita em você é porque eu lembro que você chegou aqui dizendo que ninguém mudava. E hoje eu vejo o discurso da mulher que diz que ninguém é o mesmo para sempre. Instantaneamente a gente muda. E assim, é uma coisa que eu carrego comigo demais, né? Então, assim, hoje eu me dou bem com todo mundo mesmo, assim, eu acredito não ter desavença com ninguém. Se eu tenho desavença com alguém, eu acho que a pessoa tem a desavença sozinha, porque eu, particularmente, não estou sabendo e nem tenho essa desavença. Mas, assim, eu me dou bem com todo mundo sendo eu. Sim. Sabe? Não dá para forçar uma coisa que não. Acho que, na verdade, são mulheres fortes, né? Apesar de muito jovem, e aí chega em determinados espaços. São muitas referências, são muitas informações, e às vezes, quando você retorna para aquilo, você pode ser brusco, até soar bruto, mas que, na verdade, você tá meio que... Tudo é muito novo, né? Tudo pensando assim, esses corpos que a maioria, né, saíram de uma escola e adentram numa universidade com outro ritmo, é outra história, enfim, uma série de questões.
E a gente que chegou num curso para ser docente, para ser artista, e o sonho de ser artista, enfim, são várias questões que os mais jovens, né, falando a partir de mim, que quando chega a gente não calcula bem a fala, ou como colocar a fala, e às vezes a gente sofre muito por isso, né? Por mais que a gente tenha colocado muitas questões coerentes, mas como a gente colocou, por não ter um respiro antes, acaba que a gente sofre as consequências. Mas enfim, né? De toda Exatamente. forma, a gente tem muita força e muita coisa, estamos no mundo para avoar, como diz aí o texto do Cardinal. Sila, qual é teu Certamente. maior sonho? Qual é teu maior sonho nesse momento? Eu tenho muitos sonhos, né? Na verdade, eu acho que não dá para viver uma vida sem sonhos, né? Hoje eu tenho esse pensamento, né? Mas eu vou falar do sonho artístico, que eu acho que é o sonho de basicamente todos os artistas, né? Que é de uma arte mais valorizada, né? Que as pessoas entendam o valor do nosso trabalho, da nossa pesquisa, né? Porque a gente ainda vê, a gente ainda percebe muitas falas preconceituosas ao respeito do nosso trabalho, no sentido de que é só fazer isso aqui, é só interpretar isso aqui, sabe? As pessoas confundem muito a questão do talento com a aprendizagem, realmente. Eu acho que não basta só o talento, tem que ter estudo, tem que ter leitura, tem que ter treino, tem que ter aprendizagem, sim, né? E eu sonho com esse momento, o momento que as pessoas entendam que a gente passa muito tempo estudando e nos preparando para levar um espetáculo para a cena e que aquilo tem que ser valorizado, sabe? E, e que as pessoas conheçam mais o nosso universo realmente, né? Que as pessoas busquem mais a gente também para ajudar nessa área, para construir coisas, né, em todas as cidades. Às vezes eu acho que nós somos muito esquecidos, né, pelas pessoas, né? Às vezes se preferem muito, né, buscar um serviço em qualquer outro lugar do que às vezes nas pessoas que estão ali disponíveis para ajudar de muitas formas. E eu acho que nós, né, artistas, educadores, nós temos muito que contribuir. Todos os colegas que eu conheço são extremamente disponíveis, né? E, assim, eu sonho com esse lugar no mundo, esse lugar que a gente tenha mais valor e mais liberdade de fazer a nossa arte como a gente acha que tem que ser, né? E que as pessoas realmente valorizem. A gente já está chegando no final. Se você quiser ler um poema, dizer alguma fala, para a gente finalizar, e mais uma vez, muitíssimo obrigada, querida. É muito bom te ouvir, viu? Pronto, eu vou querer só. Eu mesma vou retirar aqui algumas imagens, tá? E eu vou colocar outras imagens, né? Quero dizer que um pouquinho depois do convite, antes de ontem, mais ou menos, eu entrei em contato com algumas pessoas, né? Alguns homens e algumas mulheres, e perguntei o que eles gostariam de dizer para as outras mulheres a partir de uma palavra, tá? E aí, quem não pôde me dar escrito na mão na hora, me mandou, né? E eu consegui imprimir algumas, e eu vou projetar agora. Enquanto isso, enquanto eu projeto, a gente vai ouvir um trechinho de uma música e eu vou terminar com um poema, se possível. Dá Tá. tempo ainda isso? Mas isso é Temos rápido. 10 minutos, fechado. Opa, pronto. Deixa eu só. Tá conseguindo ouvir a música? Uhum. Será que as pessoas conseguem ouvir diretamente? Sirla, Oi. Sirla, o seu amigo Oi. pode ir com a câmera mostrando o que você está colando? Pode sim. Que a gente... Só por causa do tempo. Tem mais palavras.
Seja gentil com você. Só um instante. Tá me ouvindo? Sim. Que a mulher dê sempre a impressão de que se fechar os olhos ao abri-los, ela não estará mais presente com o seu sorriso e suas tramas. Que ela surja, não venha, parta, não vá. E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e nos fazer beber o fel da dúvida. Ou, sobretudo, que ela não perca nunca, não importa em que mundo, não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade de pássaro, e que, acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera, sem perder a sua graça de ave. Vinícius de Moraes. E aí, para encerrar, gratidão a todos vocês, né, que estão aí assistindo. Gratidão, Bárbara, pelo convite. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. E eu gostaria de ofertar, né, essa rosa para todas as mulheres, para todas as cardinais e para todos que estão nos assistindo nesse momento, certo? E tudo vai passar e tudo vai ficar bem, e que a arte continue e que nós continuemos firme e forte na luta pela arte. Um beijo. Beijo, Cirla. Beijo, beijo, beijo. Só um instante, os textos, as palavras que tu mostrou agora são das tuas amigas, dos teus alunos? Os textos são de algumas mulheres, né, que são mulheres mães, mulheres colegas, e algumas colegas da luta feminina, né, também, tanto do Assaré como daqui, e dos amigos, né, dos amigos homens também, né, que me acompanham, né, e que eu queria que, de certa forma, eles escrevessem não só para mim, né, mas para as mães dos mesmos e para todas nós mulheres. Maravilha! Beijo, amada. Agora eu vou salvar essa live maravilhosa. E de 19 horas te convido e todo mundo que está aqui para a gente conversar com a Júlia. Viu? Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu e participou. Obrigada. Gratidão, gente. Gratidão. Beijo.